Sabadão é dia do quê? É dia de Thiago Responde, papai. Sabadão é dia de Thiago Responde. Sim, é verdade que sábado passado eu não teve Thiago Responde. Põe uma musiquinha triste aí, editor, porque não teve. O que é o que é lá? Agora põe uma música feliz porque hoje tá tendo Thiago Responde. Se você não sabe, Thiago Responde é um quadro onde todos os sábados eu respondo perguntas vinda lá do nosso Instagram. Aliás, se você não segue a gente lá no Instagram para que você possa enviar a sua pergunta e aparecer aqui no Thiago Responde. Vamos lá, sem mais delongas. Primeira pergunta é do Rick.menezes. Ele pergunta assim, ó: o que influencia o preço do Bitcoin? Tirando a sua escassez, pois é finito. Rick, o que influencia o preço do Bitcoin é a demanda, ou a oferta e a demanda. É tão simples quanto isso. Não existe nenhuma engenharia por trás disso, não existe um cálculo super mega matemático por trás disso. É oferta e demanda. Quanto mais pessoas estiverem comprando Bitcoin, ou isso serve para qualquer bem, né? Quanto mais pessoas estiverem demandando aquele bem, mais ele vai valorizar. E é importante a gente lembrar que o preço de qualquer coisa, embora às vezes a gente não tenha essa dimensão, mas o preço de qualquer coisa é sempre um preço relativo, sempre. Por que eu estou falando isso? Porque o que define, por exemplo, a cotação, você perguntou o que influencia o preço do Bitcoin. O que influencia o preço do real? O que influencia o preço do dólar, do euro? É exatamente a mesma lógica. A única diferença do Bitcoin para outras moedas é que as outras moedas, elas não são infinitas, como você mesmo falou. Então, se tiver muita gente, por exemplo, demandando dólar, o preço dele em tese tende a subir. Mas se o Fed, Banco Central norte-americano, começar a imprimir dólar, o preço do dólar tende a cair, tá? E aqui já vem um adendo, né? É exatamente isso que aconteceu no ano 2020, é isso que vem acontecendo ao longo desse ano. E muitas pessoas vão dizer assim, então por que para nós o dólar não caiu? Pois é, a verdade é que se a gente olhar, o dólar em relação às outras moedas do mundo, ele vem se desvalorizando. Só que em relação ao real, ele vem se valorizando. E o problema está aonde? Está justamente no real. Tá? Então, a queda do dólar, a alta do dólar que a gente vem sentindo nos últimos meses não está relacionado à supervalorização da moeda do dólar. Está relacionado à super desvalorização do real. Por quê? Porque está todo mundo ofertando real. Porque a gente tem muitos sinais de instabilidade econômica, a gente tem alto índice de endividamento, quase que não sai aqui, tá bom? Então, o que influencia o preço do Bitcoin é simplesmente oferta e demanda. Não tem nenhum mistério aqui, tá bom? Depois vem o perfil do Rocha. Ele pergunta assim: como deixar a minha reserva de valor em dólares? Bom, existem várias formas de você deixar a sua reserva de valor em dólares. Várias formas de fazer isso, tá? E eu gosto de sempre falar, desde o mais simples até o mais sofisticado. Depende de cada perfil, depende de cada pessoa. O que seria o mais simples? Cara, o mais simples é você colocar a tua grana num fundo cambial, tá? Porque você está em real, mas indexado ao dólar. Você também pode, por exemplo, comprar BDRs. Você está em real, mas indexado ao dólar. Você pode comprar ETF, um ETF na bolsa chamada IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P, tá? S&P 500 ou S&P 500, enfim, que é um indicador das maiores ações negociadas nos Estados Unidos e, claro, ele está indexado ao dólar, então é real em dólar. Então essa é algumas formas de você fazer isso. Mas você pode mandar dinheiro para fora através de uma corretora, tá? E comprar ações diretamente, comprar ETF diretamente. Você pode, inclusive, comprar criptomoedas. Como eu falei agora há pouco de Bitcoin, porque o próprio Bitcoin ele é indexado em dólar. Então existem várias formas, não tem jeito certo nem jeito errado. Para cada pessoa tem um jeito melhor. E sempre que eu falo isso, tem alguém que diz assim nos comentários: ah, mas colocar aqui no Brasil, não sei o que, tem que mandar pra fora. Tá tudo bem, esse é o seu jeito certo, mas tem gente que faz de outra forma. E tá tudo bem, funciona, tá?
Então não tem jeito certo nem errado, tem o jeito que você mais se adequa. Eu, inclusive, diga-se de passagem, fiz uma entrevista que vem ao ar no nosso canal aí nos próximos dias com uma pessoa que é um dos maiores investidores da nossa Bolsa de Valores, que a sua posição, ou faz parte de uma família dos maiores investidores na Bolsa de Valores também, que a sua posição em dólar está, sabe como? Em ações de empresas brasileiras que têm receita em dólar. E tá tudo bem com relação a isso, beleza? Então, aliás, fica ligado aí, na quarta-feira tem esse episódio vindo aí. Depois vem a pergunta do Rogerar89. Qual certificação para gerir plano de previdência? CGA? Pergunta ele. Para quem não sabe, CGA é uma certificação de gestão de recursos de terceiros. Mas é o seguinte, Roger, a gente tem de separar as coisas. O plano de previdência não é um fundo de investimentos. O que acontece é que um plano de previdência, os recursos que vão ali dentro, eles são geridos por um fundo de investimento. Esse fundo de investimento é chamado fundo de investimento especificamente constituído, ou também vai ser um fundo exclusivo. Então, a certificação CGA, você precisa dela não para trabalhar no plano de previdência. Você precisa da CGA para trabalhar no fundo de investimentos, que são coisas diferentes. Então, até onde eu sei, pode ser que eu esteja enganado, mas não existe uma certificação para você gerir o plano de previdência. O que eu vejo, principalmente se tratando de planos de previdência fechados, planos de previdência, fundos de pensão, é que para se trabalhar lá dentro, a galera tem exigido no mínimo a CPA 20. Mas percebe, não é o trabalho de gestão. A gestão não está na previdência. A gestão dos recursos está no fundo de investimento. E lá sim você precisa da CGA, tá bom? Depois vem a pergunta da Isadora. Ela perguntou assim, ó: você comprou ações de uma empresa que veio a falir e recebeu o valor do FGC? Isadora, querida, eu não entendi bolufas do que você me perguntou aqui. Não, brincadeira. Eu entendi o que a Isadora perguntou sim, mas é que tem um erro conceitual aqui, tá, Isadora? Quando você investe em ações, você não tem FGC, não tem essa cobertura. A cobertura do FGC, ela se dá especificamente para quando você tem títulos de dívida ou até a conta corrente que é emitido por banco, título de dívida emitido por banco. Então você só vai ter a cobertura do FGC se você tiver dinheiro em conta corrente, em conta poupança, em CDB, em LCI, em LCA e mais alguns instrumentos ali que são emitidos por banco, em ações não, tá bom? Então, não, eu nunca comprei ações que a empresa faliu para eu receber do FGC, até porque não dá para fazer isso, mas eu posso compartilhar uma coisa interessante. Antes de eu trabalhar no banco, eu trabalhava no departamento financeiro de uma grande empresa, de uma grande rede de supermercados. E nessa época, foi a época em que o Banco Santos faliu. E essa empresa era cliente do Banco Santos e essa empresa tinha, na época, recursos lá no Banco Santos superiores, obviamente, ao valor do FGC. E aí, obviamente, eu acompanhei, não sei qual foi o desfecho disso, mas que no processo a empresa sim recebeu esse valor do FGC, mas que não fez nem cócegas perto do recurso que a companhia tinha dentro do Banco Santos, tá? Pois se você quiser, você pode pesquisar aí um pouco sobre quando o Banco Santos faliu. E aí a empresa precisou entrar juridicamente, aí eu não posso dizer se recebeu, se não recebeu, da massa falida e tudo mais, mas que sim, o FGC pagou a empresa no valor que na época não era nem 250 mil, se eu não me engano era 75, eu não lembro, era um valor bem menor, beleza? Então eu, Thiago, ainda bem, nunca passei por isso, mas eu já vi com os meus próprios olhos uma empresa recebendo grana do FGC quando o banco quebrou, beleza? Depois tem aqui, ó, uma pergunta do Giovanni Baggio 411VM. Ele perguntou o seguinte: por que Banco do Brasil não tá caindo? Cara, que pergunta muito legal a sua, Giovanni. Muito legal mesmo. Inclusive, deixei por último, porque é uma pergunta muito legal. A gente deixa por último para segurar a audiência. Esse é o truque. Brincadeiras à parte, essa pergunta do Giovanni, ela tem um contexto. O contexto é: eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, e você tá vendo no sábado, mas na quinta-feira, portanto ontem aqui pra mim, o presidente do Banco do Brasil pediu demissão. E aí o presidente da República já indicou um novo nome pra isso. E aí, o que era de se esperar? Era de se esperar que as ações de Banco do Brasil caíssem, certo? Errado. Olha só, Giovanni, e você que tá aqui me assistindo.
a gente precisa ter em mente uma coisa, que o mercado financeiro, ele consegue sempre antecipar as coisas. Ele consegue precificar as coisas antecipadamente. Tem um ditado que a gente fala no mercado que é o seguinte, que o mercado sobe no boato e cai no fato. Esse é um ditado que a gente usa no mercado. Querendo dizer o seguinte, que quando a gente ouve falar de alguma coisa e tal, o mercado já precifica isso. Aí quando essa coisa de fato acontece, aí o mercado vai lá e cai. No caso do Banco do Brasil foi exatamente o contrário, né? Quando houve o boato, ele já caiu. E aí, o fato é o seguinte, agora que em tese veio o fato, ele deveria cair, ele não caiu porque já foi precificado lá atrás. Inclusive, eu quero compartilhar essa imagem aqui com você que você está vendo na tela, que é um gráfico de Banco do Brasil, que eu quero mostrar uma coisa interessante para você. Olha aqui, ó, que interessante, no dia 22 de fevereiro, teve uma queda significativa aqui, ó, que inclusive esse espaço que a gente está vendo aqui, ele representa o que a gente chama de gap. Então ele caiu bastante aqui nesse dia, e se a gente olhar, ele não recuperou o preço ainda. Portanto, a saída do ex-presidente, que não é ex, né? Ele ainda está no comando, ele sai no final do mês. Mas a saída do Brandão do Banco do Brasil já estava precificada desde 22 de fevereiro de 2021. Portanto, há quase um mês atrás o mercado já precificava essa saída. Por isso que hoje nada aconteceu com as ações do Banco do Brasil. Beleza? Então esta era as perguntas que eu queria trazer aqui pra você. Lembrando que se esse vídeo fez sentido, deixa aqui aquele comentário esperto, segue a gente no Instagram e se inscreve no canal, porque é o seguinte, nós temos uma meta aí de atingir 100 mil inscritos no canal até o meio do ano. Colabora com nós aí, beleza? Compartilha esse vídeo, chama os amiguinhos pra se inscrever, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau, tchau!